Então, qual é o propósito de nós estudarmos a literatura africana de língua portuguesa? É a de que vocês tenham um contato inicial com a multiculturalidade presente em nossas raízes culturais e históricas, por meio da análise, discussão e reflexão de textos produzidos, né, dentro dessa literatura, tá? E que refletem a história afrodescendente e afro-brasileira. Então vamos lá. Literatura africana de língua portuguesa. Então, Luís Vaz de Camões, Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, José Saramago. Os dois primeiros vocês já ouviram falar sobre eles, sobre Luís Vaz de Camões e Fernando Pessoa. O Eça de Queiroz e o José Saramago já são escritores que viriam agora mais para a segunda fase do modernismo, tá? E eles trazem expressões muito bonitas, muito lindas sobre a literatura portuguesa. E trazendo agora para o nosso Brasil, grandes nomes da literatura que compõem o que chamamos ou entende-se de literatura lusófona. Então, ou seja, são as literaturas que compõem a produção literária em língua portuguesa. É muito importante a gente conhecer e ter essas expressões geradas a partir de uma identidade de um povo. Então, cria-se ou manifesta-se a partir dessa identidade, que é muito importante, influências sobre essas identidades, ok? Então, os primeiros relatos de uma literatura portuguesa nascem ainda no século XII, expressando uma integração social entre Portugal e Galícia, e vai surgindo aí expressões dessa própria identidade cultural, social, familiar, que é muito importante. E dentro disso, tudo que eu disse até agora é importante ressaltar que quando falamos em literatura de língua portuguesa, não podemos cometer o erro de esquecermos de que existem vários países de língua portuguesa e muitos desses países estão começando a criar um conceito de literatura um pouco mais tardio, porém tem surgido com uma força incrível e traz histórias incríveis. Então, aqui estou falando da literatura africana. A literatura africana em língua portuguesa, ao estudar esse tema, a gente vai descobrindo como ela é bonita, como é fantástica essa história, porque ela traz uma identidade, ela traz uma identidade do processo pós-colonial da África, por isso que nós falamos um pouco mais tardio, ou seja, a sua identidade, ela ficou muito resumida, dificultaram essa exploração da identidade cultural, da identidade da cultura da África. Então, a literatura também demora para surgir de forma mais completa e ampla, e é pouco visitada pelas pessoas, mas podemos acreditar que isso irá mudar com o trabalho de divulgação e ampliando o conhecimento das pessoas sobre o tema. E que vamos ter um conceito de literatura africana ainda muito mais bonito e maravilhoso, até porque a cada ano percebemos que ela vem se tornando, como se diz, vamos usar um jargão aí, a cereja do bolo, né? Pois ela traz uma vertente bem diferente, tá? Ela traz uma vertente, como eu disse anteriormente, bem diferente da literatura portuguesa e da literatura brasileira. É um tipo de literatura de língua portuguesa que traz uma perspectiva diferente, mas ao mesmo tempo muito próxima de nós. Como que isso acontece, certo? Há muitos países africanos do continente
que falam a língua portuguesa e que têm contribuído e muito para a composição dessa literatura. Temos, então, um primeiro momento que parte em torno de 1960, indo até mais ou menos 1970, relacionados à Guerra Civil. Uma literatura que vai tratar muito sobre essa guerra. E um dos destaques que ganha nessa fase da literatura é Pepetela. Ele é um militante antigo dessa literatura, até antes do Mia Couto, que a gente vai falar dele mais para frente. O Pepetela, ele traz algumas expressões que são muito expressivas dentro do viés pós-colonial, como político de repressão da região da Angola, mostrando a perspectiva de pessoas que querem uma qualidade de vida melhor, mas que, devido a tantas dificuldades, não conseguem. É uma luta constante do povo. Então, ele parte desse princípio. Entretanto, hoje, Petela parte para as questões raciais, conflitos familiares, e dentro disso tudo, podemos destacar duas obras de Pepetela. A primeira, que eu estou mostrando para vocês aí, é a Gloriosa Família, de 1997, e também o Planalto e a Estepe, de 2019, que mostra expressões fantásticas de um povo, sua identidade e a forma de ser. E traz essas informações de uma forma intensa e um vocabulário bem específico do local. E também podemos falar de um outro grande escritor. Quem é esse grande escritor? Mia Couto, tá? Que ganhou o prêmio Camões, e ele é um moçambicano, tá? E que conhece profundamente a cultura deste povo. Então, quando Mia Couto escreve suas obras, ele injeta em suas escrituras toda a cultura desse povo, com muita sensibilidade. Uma das obras que podemos destacar é Terra Sonâmbula. Nesta obra, ele expõe a história de um povo de forma enraizada, pois ele, naquele momento, vivencia todos os momentos de cultura deste local e também conhece as expressões, porque ele convive, ele está lá vivenciando o dia a dia, está presente no cotidiano dessas pessoas. E esta entrega de Mia Couto nos leva a ter a mesma visão intensa que ele tem convivendo tão próximo a essa cultura. Então, esse escritor Mia Couto, ele é um dos que ganha destaque, entendeu? Na literatura africana, por ele ter tido essa convivência muito próxima de todo o dia a dia, da cultura desse povo moçambicano, tá? E não existem só esses dois, Petela e Mia Couto, é que esses dois ganharam destaque, mas nós temos outros escritores, tá, da literatura africana de língua portuguesa. E eu vou falar sobre alguns deles, como por exemplo, o Djac, tá? É um angolano. Depois tem José Eduardo Agualusa, tá? Este ele traz uma literatura mais contemporânea, e para fechar este quadro nós temos também a Paula Chiziane. Esta é uma literária mais voltada para as questões de gêneros, questões femininas. Tudo isso que eu falei para vocês é o que compõe o que chamamos de literatura africana. No slide anterior, eu falei sobre as questões de engajamento dessa literatura. Então, esses escritores, tanto Mia Couto, como Pepetela, como Onde Jaque, José Eduardo Agualusa, a Paula Chiziane, eles todos fazem esse tipo de literatura, uma literatura mais engajada, voltada para
trazer uma consciência para as pessoas para que haja uma mudança cultural, certo? Então, olha, nós encerramos nossa videoaula desta semana. Agora, eu convido vocês para que vocês vão lá para o formulário, né, para fazer as atividades, responder as questões. E também peço a vocês que participem da aula presencial para que a gente possa trocar mais informações sobre esse tema, que é um tema, querendo ou não, novo dentro das escolas. Não faz muito tempo que isso foi incluído no currículo escolar, tá? Faz pouco tempo. Eu agradeço a participação de todos e na próxima semana nós falaremos um pouco mais sobre essa literatura africana de língua portuguesa. Nós vamos fazer análise de alguns textos para que a gente possa entender, então, esse conteúdo de engajamento, o qual eu citei aqui para vocês. Pessoal, obrigada. Até a próxima.